Olá, estamos de volta com a leitura Vivendo e Aprendendo com os Nossos Mestres. E hoje vamos dando sequência a Nihispra, a ausência de desejos, como meio de obter a paz. Vou repetir. Nihispra, a ausência de desejos como meio de se obter a paz. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 71. Então, o que é essa palavra em sânscrito? Peço perdão pelo meu sânscrito. A ausência de desejos como meio de obter a paz. Por quê? Porque o que nos deixa sem paz é a vontade de satisfazer os desejos materiais todos os dias, todas as horas, segundos e minutos de nossa vida. Então, estamos aqui no Sutra 4, a Pérola 4, a perfeição em Bhakti, perfeição em devoção, Bhakti significa devoção, e para que a gente obtenha essa perfeição em Bhakti, em devoção, nós precisamos controlar os nossos desejos materiais. Então, Prabhupada, nosso querido mestre, define a ausência de desejos Prabhupada define a ausência de desejos como não desejar gratificação dos sentidos. Então, o que é gratificação dos sentidos? O que é você querer gratificar os seus sentidos? Você querer o tempo todo estar satisfazendo os seus sentidos materiais. Certamente, só a pessoa plenamente consciente de Deus, de Krishna, perde a inclinação de gratificar seus sentidos, pois a substitui pelo ímpeto em satisfazer os sentidos de Deus. Por exemplo, se você está querendo fazer uma viagem, né? E aí você começa, se é que você faz isso, a conversar com Deus e dizer: Deus, o que é que o Senhor acha dessa viagem? O Senhor concorda com essa viagem? Uma vez eu escutei de um mestre, ou de um praticante de Bhakti Yoga, que ele disse: cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus lhe atende. Agora, as consequências do que você pediu a Deus é a sua causa de autocontrole e a sua causa de segurar a onda, como diz assim, a onda daquilo do resultado daquilo que você pede a Deus, né? Então, por exemplo, eu posso citar um exemplo, abrindo a parênteses aqui, pedindo a permissão. Quando eu viajei em 2023 para os Himalaias, eu fui para lá, né? Porque a palavra Himalaia bateu nos meus desejos. Eu vou para os Himalaias, encher a boca Himalaias. E aí eu fui e me dei muito mal por conta da altitude. Tive vários e vários processos fisiológicos, emocionais, psicológicos, etc. e tal. Mas, enfim, cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus pode atender. Agora, segura as pontas da consequência. É mais ou menos isso. Então, a gente deve querer ouvir a voz de Deus quando você pergunta a Deus: Deus, o que é que o Senhor acha dessa viagem? E com certeza Deus vai falar com você, porque Deus está no seu coração, como a grande alma na pequena alma, e Ele vai dizer sim ou não. Como outro dia eu estava em outra cidade e eu queria fazer algo com alguém que não fazia muito tempo, e eu me animei todinha aqui no modo da paixão para fazer, e eu estava plenamente consciente de Deus nesse momento, e escutei Deus dizendo: não está na hora. E eu, na mesma hora, eu disse: ok, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como diz Jesus do Pai Nosso. É mais ou menos isso, não que eu seja ninguém para estar dando exemplos de nada, mas eu citei apenas os meus próprios exemplos. Então, a gente deve satisfazer os sentidos de Deus. Aí meu mestre espiritual diz assim: como assim? Deus tem sentimento, Deus tem sentidos, como uma pessoa suprema, dentro da visão pessoal, e enxergar Deus como uma pessoa. Claro que Deus tem sentidos. E eu vou ler aqui para vocês. Krishna, Deus, também possui sentidos. Como ser vivo poderia ter algo que Krishna não tivesse? Como ser vivo pode ter algo que Deus não tenha? Por quê? Porque Jesus diz na Bíblia: vós sois a imagem e semelhança de Deus.
Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho 2 olhos, uma boca, um nariz, Deus não vai ter? Se eu sou a imagem e semelhança dele, dita pelo seu Filho Jesus, pensem, meditem. A diferença é que os sentidos das almas corporificadas, que somos nós, são defeituosos, limitados, impuros. Então, a gente já nasce com 4 defeitos. Tendência a cometer erros, nasce com os sentidos imperfeitos, por isso que a gente comete erros, porque os sentidos são imperfeitos. Tendência a nos enganar e a enganar os outros, porque nós estamos condicionados pela ilusão, e tendência a viver na própria ilusão, que é a Yoga Maya, a yoga da ilusão, que vai nos testar dia e noite, noite e dia, o tempo inteiro. Então, dentro desse processo de ver Deus como uma pessoa e saber que Deus tem sentidos, claro que o corpo de Deus não é igual ao corpo do nosso corpo. O corpo de Deus é transcendental a todas essas parafernálias materiais que nós trazemos em nós. Nós temos sentidos imperfeitos, Deus tem sentidos perfeitos. Nós somos parecidos com Deus em qualidades diferentes em quantidade. Então, nesse processo, devemos partir do ponto em que os sentidos de Deus, de Cristo, a suprema personalidade de Deus, obviamente não são como os nossos, mas são intercambiáveis. O que é sentidos intercambiáveis na personalidade de Deus? Então, eu vou citar um exemplo aqui do meu mestre espiritual. Por exemplo, o devoto entoa orações para oferecer seu alimento, e simplesmente por ouvir tais orações sinceras, Krishna é capaz de saborear o alimento. Por quê? Porque ele saboreia com todos os sentidos, porque são sentidos transcendentais. A gente vai ter que simplesmente usar o sentido do cheiro, o aroma, para poder o cérebro codificar, para a gente dizer, eita, isso é um cheiro tal de tal coisa. Mas Deus não precisa disso, dessas condições, desses condicionamentos. Então, ainda em relação à satisfação dos sentidos de Deus, de Krishna, Srila Prabhupada, nosso mestre autêntico, diz que no início da Gita, a ciência suprema da alma, quando Arjuna estava sob a influência da ilusão, ele queria evitar a batalha, pois a batalha, contrariava o interesse dos seus sentidos. Arjuna não queria lutar. Krishna disse, você tem que lutar. Assim como Krishna, Deus disse para a gente, lute, levanta-te e luta, não temas. Se você se entrega a mim, eu estarei contigo em todas as circunstâncias. O problema é que a gente não se entrega a Deus, então aí as circunstâncias vão de ladeira abaixo. Então, nesse processo, Arjuna, quando recuperou sua consciência de Deus, de Krishna, o guerreiro Arjuna não mais hesitou em lutar, pois entendeu que agindo assim, para satisfazer os sentidos de Deus, para a satisfação de Deus, esse é um dos perfeitos exemplos da verdadeira ausência de desejo, pois ele lutou para satisfazer a Deus, satisfazer os sentidos de Deus. Então, você queira satisfazer a Deus. Se você está aqui satisfazendo a Deus, está tudo certo. Agora, se você quer o tempo todo satisfazer os seus sentidos materiais, esqueça que você está indo de ladeira abaixo, igual uma pedra rolando. Não sabe aonde vai parar com tanta satisfação de desejos. De fato, a tentativa de abolir todos os desejos é totalmente artificial, todos os desejos. Em outras palavras, desejar é natural e inerente para a alma. Então, por que a gente tem desejo? Porque faz parte da nossa alma. Então, como é que a gente deve satisfazer os nossos desejos? Satisfazendo a Deus. Porque você, satisfazendo a Deus, você está cumprindo a sua posição de alma que serve a Deus, em serviço devocional ou Bhakti Yoga. A grande alquimia consiste em mudar a qualidade dos desejos, deixar de desejar materialmente e passar a desejar espiritualmente. É somente porque sabe que tudo pertence a Krishna que o devoto puro consegue fazer tal alquimia, já que ele não se julga proprietário de nada. Aí é onde está o lance da história. Que a gente se acha proprietário de tudo, meu carro, minha vida, meu marido, minha mulher, minha comida, eu faço, é meu, eu faço, é meu. Não, isso aqui é meu.
Quando a gente observa uma criança pequenina, ali com os mimos dela, chorando, porque é meu carrinho, é meu boneco. Ali é o falso ego que já está imperando. E a gente cresce, esse falso ego continua imperando, e a gente quer ser Deus. E isso é muito problemático. Com esse espírito de desapego, suas atividades se voltam sempre para o interesse de Krishna, o que faz desse devoto um verdadeiro Goswami, o senhor dos sentidos. Goswami significa aquele que controlou seus sentidos. Por outro lado, o não devoto é sempre arrastado de cá para lá numa busca incontrolável por prazeres dos sentidos. Segundo Prabhupada, os sentidos são serpentes venenosas. Então, nosso mestre Srila Prabhupada, ele compara os sentidos a serpentes venenosas. E são mesmo. Preste atenção à sua vida quando você deseja alguma coisa e que você não se satisfaz com aquilo que você deseja. Você fica com raiva. Você quer porque quer, porque quer, porque quer. E muitas vezes Deus diz, vou dar para ver até onde essa alma vai. Aí ele joga na sua vida o desejo e aí você vai sofrer com esse desejo e você vai sofrer com essa falta de controle em cima dos desejos incontroláveis. Então, os sentidos são serpentes venenosas, mas o devoto puro, como encantador de serpentes, não permite que elas ajam livremente. Então, a gente tem que buscar, por exemplo, existe um tipo de yoga que chama-se Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, né? Kundalini Yoga significa a yoga da serpente, da energia que paira na coluna vertebral. A coluna vertebral, perdão que o meu microfone caiu aqui, vamos colocar de volta. Então, a coluna é como se fosse uma serpente, energeticamente falando, e essa Kundalini, ela vai, né, quem pratica Kundalini Yoga vai dando ênfase a essa energia, essa Shakti dessa serpente, para dar essa energia a vários pontos que existem. Eu não sei, não vou falar aqui especular, porque eu não sou uma conhecedora de Kundalini Yoga, eu pratico Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Mas aí, com a falta desse controle dessas serpentes, você vai se emaranhar nesta floresta cheia de perigos e você vai viver desordenadamente, descontroladamente, emocionalmente e nas suas atitudes. Observe as suas atitudes, observem o seu pensar, o seu sentir, o seu agir e se autocontrole, porque Deus é autocontrolado perfeitamente e nós somos imperfeitos, mas nós podemos buscar esse autocontrole e nos igualarmos a Deus em qualidades. Então, vamos aqui a uma leitura sobre as escrituras védicas. As escrituras védicas estão cheias de restrições e observâncias compulsórias na vida espiritual. Sem segui-las, ninguém se estabiliza na consciência de Krishna, de Deus. Não há dúvidas, no entanto, de que usar os sentidos somente na vida espiritual é uma tarefa difícil. Ainda assim, todo o processo foi simplificado pela misericórdia do Senhor Chaitanya. Quanto a isso, Srila Bhaktivinoda Thakura compôs uma canção cujo refrão diz: são palavras que trazem a misericórdia de Deus. Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu é um dos avatares de Krishna, de Deus. E tem toda uma história sobre ele, todo um estudo sobre ele. E Srila Bhaktivinoda Thakura é um dos acharyas da sucessão discipular da Bhakti Yoga, que ele era um excelente poeta e compunha canções para Deus. Então, ele diz aqui que pela misericórdia de Deus e pelo cantar dos santos nomes, a mente poderá ser mais facilmente conquistada ao ponto de dançar em êxtase ao som do Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Rama, Hari, Hari. Então, indo a festivais, onde existe o cantar de santos nomes, existe associação com os praticantes de Bhakti Yoga, você pode vivenciar exatamente essa leitura aqui, como eu tenho vivenciado na minha vida. Então, mais do que simplesmente manter a mente sob controle a duras penas, através do néctar do santo nome, a mente sente vontade de dançar de felicidade espiritual. Por quê? Porque quanto mais você canta, mais você quer cantar. E quando você canta junto, que chama-se Kirtana, ao cantar o Mahamantra, juntamente com vários e vários devotos, tipo assim, 20, 30 devotos, praticantes de Bhakti Yoga, devotos de devoção a Deus, nesse sentido, você entra em êxtase. Coisa que é plenamente justificável, porque esse sentimento ele perdura vários e vários dias. É diferente de você ir ver um show material e um cantor que canta 1 hora e meia, vai embora, terminou, pagou o ingresso, acabou. Então, é uma comparação transcendental e espiritual com a comparação material, aqui nesse sentido de felicidade espiritual que é eterna. Quanto menos esperar, aquele que se dedica a cantar os santos nomes seriamente durante sua vida, seriamente, minha gente, seriamente, terá uma visão transcendental do casal divino Radheshyam no final de sua existência. Tudo depende de Doyal Nitai Chaitanya, a misericórdia de Chaitanya e Nityananda. Então, são os avatares, ou seja, as ramificações da misericórdia divina de Deus, Chaitanya e Nityananda, onde você vai cantar esse nome de Deus, esse Mahamantra, que é uma terapia transcendental, que limpa sua mente, seu coração e suas atitudes, e você vai sentir puro êxtase, como você nunca se sentiu fazendo nada material. Uma experiência. Eu posso falar da minha experiência, mas talvez seja inútil falar da minha experiência enquanto você só escuta e esquece. Mas se você diz assim, não, eu gostaria de ter uma experiência cantando santos nomes, e é um festival de Bhakti Yoga, um festival onde se canta os santos nomes de Deus. Às vezes se começa a cantar por várias e várias horas, várias pessoas cantam, várias pessoas tocam, e nesse movimento existem os músicos, existem os instrumentos, e aí é impossível falar nos pormenores, nos detalhes, o que você vai sentir nisso tudo. Então, eu agradeço a atenção de vocês, porque nesse movimento aqui, de consciência de Deus, de consciência de Krishna, de Bhakti Yoga, quando a gente canta, seus males espantam e você se controla e se torna autocontrolado. Então, nesse processo do Mahamantra, só vivenciando e só buscando essa perfeição através dessa felicidade espiritual. Gratidão.